Programa da TV Aparecida em Comunhão, esse momento em que toda semana nós nos reunimos e nos debruçamos sobre algum tema que nos ajude a viver cada dia com maior conhecimento a fé que Deus nos deu. E esse conhecimento deve nos levar sempre a uma prática de vida, a uma prática de pastoral, a uma prática de crescimento constante nesta maravilha que é a doação que Deus fez de seu Filho a nós e essa presença constante de Jesus, nosso Redentor, dentro da nossa história, a história de cada pessoa, de cada família, de cada comunidade, a história da humanidade, da nossa geração. É a alegria de voltarmos agora, minha gente, a conversar sobre a Bíblia Sagrada. Nós já tivemos a oportunidade de refletir um pouco sobre os vários livros do Antigo Testamento, desde o Gênesis, os livros históricos, os livros proféticos, os livros sapienciais. É claro que a gente não pode se aprofundar, mas demos assim um mundo de dicas para que você possa ler essa Bíblia e possa aproveitar-se ao máximo daquilo que é a mensagem de Deus através da linguagem humana. E aqui nós vamos voltar, vamos voltar exatamente para aquilo que nós consideramos a essência, o centro, o eixo, o núcleo da Bíblia Sagrada. E para conversar com a gente sobre esse tema, eu convidei, com muita alegria, está voltando a participar conosco o Padre José Raimundo Vidigal, missionário redentorista, exegeta, autor desta Bíblia de Aparecida, e ele que mora lá na cidade de Campos, está aqui para conversar conosco. Padre Vidigal, seja bem-vindo ao nosso programa. Um abraço a você, Padre Ulisses, meu confrade. Que bom, né? E a gente espera então que tudo funcione bem para que você possa participar ao máximo desse programa. E a alegria também de ter o professor Denis Duarte, especialista em Bíblia, cientista da religião, pesquisador, escritor e parece-me que é um marcólogo, ou seja, um especialista em São Marcos Evangelista, não é? Seja bem-vindo, Denis. Muito obrigado, Padre. É sempre bom estar aqui aprendendo um pouco mais em comunhão. Isso. E é sobre isso que nós vamos conversar então, e eu gostaria muito que você, meu irmão, você, minha irmã, se sentisse assim nesta mesa redonda, né? Tentando esclarecer. Se alguma coisa ficar em dúvida, você se comunique com a gente, nós vamos certamente procurar esclarecer. Lembro para você, meu irmão e minha irmã, que a Bíblia Sagrada, ela testemunha a presença de Deus, uma presença ativa, amorosa na história da humanidade. E essa presença que é dentro da humanidade toda, da história do ser humano, mas que é testemunhada principalmente na história de Israel pela Bíblia Sagrada. E é tão importante a gente acreditar que Deus não se cansa do ser humano, Deus não desiste, por mais que a gente apronte, e Deus, Ele atua, Ele vem, Ele fala, Ele se comunica. Agora, nunca poderíamos ter imaginado que essa comunicação um dia se fizesse carne e viesse habitar no meio de nós. É exatamente isso o que nos contam e testemunham os Evangelhos. E nós queremos então de imediato começar essa conversa sobre os Evangelhos. E eu vou logo provocando o nosso querido Padre Vidigal. Padre Vidigal, Evangelhos. Dê uma introdução para a gente sobre o que significa, qual o lugar que ocupa o Evangelho na nossa vida. Mas antes de você começar a falar, sempre tem um card, um texto bíblico que nos é apresentado e nos inspira nesse início de conversação. Estejamos atentos. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele são libertos do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. Essas são as palavras do nosso Papa Francisco, na Evangelii Gaudium. Padre Vidigal, você concorda com o Papa Francisco? O que são os Evangelhos para você? Evangelho, boa nova. Isso. Evangelion, em grego, são duas palavras gregas, né? Bem, anúncio, um bom anúncio. A boa nova que Jesus veio ao mundo nos salvar, veio do céu, Filho de Deus, Filho do homem. E essa palavra, quando Marcos diz começo do Evangelho de Jesus Cristo, está aparecendo na Bíblia pela primeiríssima vez
Porque no Antigo Testamento não se falou evangelho, falou-se evangelizar. Por exemplo, o segundo Isaías falava, né? Sobe a uma alta montanha, tu que evangelizas Sião. Ou então, mandou-me evangelizar os pobres, curar os corações feridos. Um texto que Jesus aplicou a ele, né? E que Santo Afonso usou, né? Como lema para a nossa congregação. Então, São Marcos inaugurou essa palavra, evangelho. E depois, Mateus, Lucas e João não repetem essa palavra. Paulo, sim. Muitas vezes ele fala, o meu evangelho, mas não há outro evangelho, diz ele. Mesmo se um anjo pregasse, ninguém poderia acreditar, porque o evangelho é único, né? É um evangelho quadriforme, nas 4 formas dos sinóticos e de São João. Interessante, não? Denis, que lugar ocupam os evangelhos? Se eu pego a Bíblia toda aqui, eles estão perdidos ali no meio, mas que lugar ocupam esses evangelhos na revelação cristã? Ocupam um lugar de destaque. Sim. Na verdade, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles têm a mesma importância. Sim. Algumas pessoas acabam achando, porque nós temos um novo, acabam abandonando o Antigo. Não, ambos, Antigo e Novo Testamento, são revelação de Deus para nós. Mas os evangelhos possuem um lugar de destaque justamente porque lá está a pessoa de Jesus Cristo. E toda a Escritura, seja Antigo, seja Novo Testamento, ela aponta para Jesus. Por isso aponta para os evangelhos. Então esses evangelhos possuem, então, esse lugar de destaque. E vale ressaltar, padre, que é interessante que a palavra evangelho também, assim, além desse contexto todo teológico trazido brilhantemente pelo padre Vidigal, na literatura, ela é um tipo de literatura. Sei. Evangelho, já existiam esse tipo de literatura antes de Jesus. Eram os escritos dos reis que pediam assim, olha, os reis, para eles manterem a paz para o povo deles, o que eles tinham que fazer na época? Guerra. Tinham que eliminar o inimigo, a verdade é essa. Então eles contratavam os escribas, escriba é aquele que escreve, falava a favor assim, olha, do rei sempre, né? Oi? Sempre a favor do rei. Exatamente, porque aí o rei falava assim, você vai escrever somente as minhas vitórias. É verdade. Para deixar para a posteridade. Falei, as derrotas você deixa escondidinho aí. E aí escrevia as vitórias, então aquele era um evangelho de um rei que fez a paz para o seu povo, matando o inimigo. E aí vem Jesus. E São Marcos diz, no seu primeiro versículo, princípio do evangelho de Jesus. Então, quem já sabe que aquele tipo de literatura são as vitórias de um rei, Marcos já declara, no seu primeiro versículo, numa das primeiras palavras do evangelho, que Jesus é rei. Porque ali estão as histórias de um rei que garantiu a paz para o seu povo, só que, diferentemente de matando o inimigo, foi vencendo a morte. Essa é a grande mudança. Mas esse tipo de evangelho, São Marcos já declara, aqui eu vou falar sobre um rei. Exatamente, né? Eu não sei se vocês podem confirmar, você, Vidigal, ainda outro dia a pessoa começou a falar comigo, falou, mas como é que eu começo essa Bíblia? Por onde que eu começo a ler? Eu falei, muito fácil, pelos 4 evangelhos. É a partir daí que você pode engatar marcha ré e entender o Antigo Testamento, e a partir daí que você vai entender o Novo Testamento. Se você não tem aquilo que eu chamaria assim de filtro ou de coador dos 4 evangelhos, você não sabe o que tem validade no Antigo Testamento, né? E o que a mensagem do Novo Testamento, cartas, Apocalipse, traz para nós. Ou seja, é como se fosse um par de óculos que me ajuda a enxergar o que é que Deus quer passar para nós. E o que Deus mais, acredito eu, quis passar para nós foi o seu Filho. Essa palavra encarnada que aí está, né? Padre Vidigal, a gente tem uma expressão que você acabou de referir a ela, né? 4 evangelhos, mas desses evangelhos tem os evangelhos sinóticos. Poderia explicar um pouquinho melhor? Sinótico, novamente 2 palavras gregas, né? Sim e opten, ver junto. São os 3 primeiros evangelhos, que podem ser colocados em 3 colunas paralelas. E, de fato, nós temos aqui na biblioteca, por exemplo, aquilo que se chama sinopse. A sinopse dos 3 evangelhos, né? A Vulgata em latim, dividida, então, em 3 colunas, né? Aliás, ele inclui João também, para ver os textos que são paralelos nos 4 evangelhos. Multiplicação dos pães, por exemplo, aparece nos 4 evangelhos.
Aliás, é o único milagre que todos os 4 evangelistas contaram, né? E assim, a gente vê o paralelismo entre Mateus, Marcos e Lucas. Eles podem ser acompanhados assim, lado a lado. O que um conta, o outro também repete, nem sempre, mas cada um com o seu tipo, né? Cada um com o seu público, e por isso a gente vê as diferenças também. Isso é muito bom, porque são 3 testemunhos, 4 com João, né? E testemunho de pessoas diferentes, que sempre combinam em dizer que Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador do mundo, a esperança da humanidade. Sim. E, Denis, a gente quando proclama o Evangelho na liturgia, nós nunca dizemos Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Evangelho de João, Evangelho de Lucas. A gente diz segundo Marcos, segundo. Por que esse segundo? Eles foram autores ou eles foram compiladores? Qual foi, digamos assim, essa forma de elaboração dos nossos evangelhos? Talvez principalmente dos evangelhos sinóticos. A gente precisa primeiro entender que ninguém ficava atrás de Jesus escrevendo, gravando, como a gente faz hoje, né? As coisas que ele falou e que ele ensinou. Não havia celular, não havia nada, nem papel havia. Nem papel havia, né? Então, a primeira transmissão dos ensinamentos de Jesus foi oral. Sim. Eram contadas as histórias sobre Jesus. E depois de algumas décadas da sua ressurreição, é que foram escritos esses textos, né? Os textos dos evangelhos. Então, claro, já havia uma comunidade cristã ali, né? Formada, inicial, mas formada. Então, claro que aquela comunidade ajudou a construir aquele evangelho. É até importante dizer isso porque existe uma distância, né? Se Jesus viveu, morreu, ressuscitou e algumas décadas depois o evangelista redigiu, nós temos o evangelho redigido, nós temos que entender essa distância quando nós vamos ler o evangelho. Certamente. Para entender em qual contexto o evangelista escreveu esse evangelho, ou a comunidade ajudou a formar e provavelmente o evangelista deu o toque final. A gente poderia dizer então que os evangelhos sinóticos, eles são primeiramente uma memória das comunidades cristãs, as primeiras. Sim, porque se você pega, por exemplo, vamos pegar o evangelho de São Marcos, o evangelho de São Mateus. O evangelho de São Mateus, por exemplo, ele é evidente. Você está no ano 70, o templo foi destruído. Então, do que essa comunidade vai se lembrar de Jesus? O que ela vai escrever? Aquilo que responde à necessidade dela quando o templo foi destruído. Certo. São Marcos, ninguém conhecia Jesus direito. Então, São Marcos a comunidade queria apresentar Jesus às pessoas. Então, qual é a necessidade? De que eles vão lembrar? São João, no último versículo do evangelho dele, diz o seguinte, ele usa uma hipérbole. O que é a hipérbole? É o exagero, um recurso literário muito usado. Sim. Ele diz assim, olha, se nós fôssemos escrever tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, não ia caber de livro no mundo. Exagerou um pouquinho. Exagerou um pouquinho. Né? Isso quer dizer o quê? O que eu escrevi é um trabalho, nós cremos, inspirado pelo Espírito Santo, mas é um trabalho de memória. Ou seja, eu selecionei aquilo que responde à necessidade da comunidade cristã nascente hoje. Mas Jesus fez e falou muitas outras coisas. Então, há essa lembrança da comunidade e há, sem dúvida nenhuma, uma redação final, né? Porque ali você vê a mão de um escritor muito bom. Isso é bom. Padre Vidigal, quais são, eu diria assim, as primeiras lembranças que voltava sempre à memória daquelas primeiras comunidades, né? E que eles certamente passavam de um para o outro, as memórias principais, antes de serem elaborados os evangelhos, essas memórias que a gente percebe que a comunidade se reunia uma vez no primeiro dia da semana e ali recordavam, né? E quais foram as primeiras memórias evangélicas, digamos assim? Certamente, o mistério pascal, porque lembrando que Jesus mandou repetir aquele gesto da última ceia, ele falou, né? Fazer isso em minha memória. Os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, depois chamado de Dia do Senhor, e lembravam aquilo que aconteceu. E já referiam, assim, oralmente, de memória mesmo, né? Aquilo que aconteceu com Jesus no processo de Pilatos, na agonia na cruz, na ressurreição, as testemunhas que viram Jesus ressuscitado, né? Isso tudo compunha um testemunho
para dar às gerações futuras, né, o conhecimento de Jesus Salvador, que justamente salvou o mundo pela sua morte e ressurreição. Assim. Então, isso, num certo sentido, poderia explicar por que o mesmo fato ou uma mesma parábola tem versões diferentes. Quer dizer, brotaram da memória desta comunidade de Roma, ou desta comunidade de Jerusalém, ou desta comunidade da Palestina, né? Isso aí explicaria um pouco porque o mesmo fato, uma mesma parábola, às vezes o mesmo sermão de Jesus traz, assim, conotações diferentes, conforme os evangelistas? Eu vou dar um exemplo muito interessante de Marcos. Sei. Marcos, quando fala do divórcio, ele fala, se o homem mandar embora sua mulher, etc. E ele continua, e se a mulher mandar embora o marido? Coisa que na Judéia era impossível acontecer, mas em Roma, para os quais Marcos escreveu o Evangelho, acontecia, né? Portanto, as matronas romanas tinham mais liberdade, né? Então ele disse que o divórcio, tanto do homem contra a mulher ou da mulher contra o homem, está proibido pela lei nova, né? Não é como no tempo de Moisés, que por causa de coisas pequenas, o marido podia despachar a mulher simplesmente, ficar livre, né? Uhum. E assim o divórcio estava instituído. Jesus falou, não, isso foi por causa da dureza do vosso coração. De modo que a mensagem de Jesus era adaptada às circunstâncias do lugar. Sim, e é importante a gente perceber isso, que a gente pode dizer que os evangelhos são uma obra comunitária. Comunidades que se reuniam, recordavam, e cada qual daqueles que foram testemunhas oculares, acompanharam Jesus, discípulos, apóstolos, cada qual se lembrava de alguma coisa acontecida, de alguma palavra dita, né? E aquilo foi ficando na memória, uma comunidade passando para outra, até que chegou alguém, um Mateus, um Marcos, e falou, deixa-me escrever isso aí, antes que morra o último discípulo, antes que já não tenhamos testemunhas oculares de Jesus, vamos recordar. Ah, meu Deus, se houvesse algum aparelhinho de gravação naquele tempo, né, Denis? Teria sido tão bem aproveitado. Mas, padre, nós temos uma ajuda, nós não tivemos um aparelhinho. Sim. Mas o padre Vidigal nos ajudou muito. Sabe Sim. por quê? O senhor está com a tradução da Bíblia de Aparecida aí nas mãos, que foi trabalhada pelo padre Vidigal, brilhantemente trabalhada. Por que eu digo isso? Porque quando o senhor falou, vai começar a estudar Sagrada Escritura, comece pelos evangelhos. E todo esse contexto que nós estamos falando aqui do evangelho, por exemplo, de Marcos e dos outros evangelhos, antes de cada evangelho aí nessa tradução, o senhor tem esse contexto. O senhor tem o padre Vidigal deu essa explicação para nós de quando foi escrito, como foi escrito, em que língua, em que contexto, qual o objetivo principal. Isso é ouro para nós quando nós vamos começar a ler, porque aí você já tem um mapa de como você vai ler esse evangelho. Então eu aconselho as pessoas em casa, vai começar o estudo da palavra de Deus, comece pelos evangelhos, como indicamos aqui, mas antes pegue uma boa tradução, como a de Aparecida, por exemplo, e leia essas introduções aos evangelhos muito bem redigidas, com conteúdo que nos facilita quando formos entender o texto sagrado. Denis, não há necessidade de fazer propaganda das traduções bíblicas, mas de fato a tradução do padre Vidigal, ela é única, porque é um autor só, né? Todas as demais traduções quase sempre reúnem aí uma equipe de tradutores, e depois os que vão fazer comentários já são outros, né? Aqui a gente tem uma unicidade muito grande, seja na tradução, na interpretação, porque aramaico, hebraico, grego dão uma possibilidade de N formas de tradução, né? Mas também os comentários, né? Que são feitos aí pelo Vidigal, as referências, por isso que eu gosto dessa Bíblia. E é tão importante que a gente tenha aquela Bíblia que a gente gosta de rabiscar. Eu digo que uma Bíblia bem usada, ela tem que ser trocada de tempos a tempos, de tanto que a gente usa, né? Mas é interessante, então, como a gente percebe que os evangelhos, eu gosto eles fazem parte da visão, da fé, do testemunho das primeiras comunidades, né? Daí a gente entende as diferenças, daí a gente entende a finalidade, nem sempre é a mesma por parte daquele que está escrevendo, né? E é uma coisa aquele que quer dizer, Jesus é de fato o Messias, outra coisa aquele que quer dizer, não, mas ele é filho de Deus, ele não é apenas um Messias prometido, ele é o filho de Deus que veio a nós, né? E essas certezas de fé são certezas de fé pascais, né? Eu acho que durante o período que conviveram com Jesus,
tudo assim meio cercado de nuvem, não havia um sol brilhante, não é, Denis? Eu acho que todos eles tiveram que evoluir muito para chegar àquilo que São Marcos vai dizer, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Olha, eu costumo dizer, eu dou aula de Bíblia na garagem lá de casa, não sei se o senhor sabe dessa novidade. O pessoal do bairro, sim, uma vez por semana a gente se reúne e nós vamos estudar a Bíblia. Estamos estudando o Evangelho de São Marcos nesses últimos tempos lá na garagem lá de casa. Tem sido uma experiência muito bonita, porque eu costumo dizer para os alunos o seguinte, para o pessoal lá, dos meus vizinhos, parece, se você nunca leu esse Evangelho, não sabe a história, nunca ouviu falar de Jesus, você vai vendo os discípulos na história do Evangelho de São Marcos, parece que vai chegar no final do Evangelho e eles ainda não sabem quem é Jesus. Porque, veja São Pedro. São Pedro, no final do Evangelho, já quase acabando, São Pedro está lá negando Jesus. Ou seja, e eles perguntam, não foi por... Algumas pessoas acham que é por covardia, porque estavam com medo de ser preso. Não. Eles perguntam, você andava com esse homem? Eu falei assim, não. Você sabe quem é Jesus? Eu falei, não sei quem é. Eu acho que eu sabia quem era, mas eu não sei. Ele ainda está confuso. E isso é muito bom para nós, porque isso tira um peso das nossas costas. Porque eu digo para o pessoal lá em casa, né? Eu falei, olha, quando nós vemos os discípulos no Evangelho, nós temos que nos colocar no lugar deles. Somos nós. E somos nós que estamos lendo o Evangelho querendo seguir Jesus. Então, quando a gente vê os tropeços deles, as dúvidas, o vai e não vai, lá no final, São Pedro quase desistindo, somos nós somos assim. Então, isso tira um peso de achar que os discípulos eram super-heróis, que não tinham defeitos, que não tinham problemas. Eram gente como nós, gente simples como nós. Dentro de um processo de fé? Dentro de um processo de fé, de conhecimento de quem é Jesus e que vai culminar lá na ressurreição. Mas que antes passou por coisas boas, de milagres, curas, ensinamentos, mas passou, sobretudo, pela paixão, morte e aí sim a ressurreição de Jesus. E eu acho tão importante, né, Denis, que esses mesmos homens e mulheres, no momento que eles fazem a experiência da ressurreição, no momento que tudo aquilo que eles, caminhando com Jesus, nem sempre compreendiam, chega uma certeza através do Espírito Santo. Não, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Todos eles deram a vida por Jesus, né? Porque todos eles foram martirizados para dizer, é isso que eu testemunho, não arredo o pé, esta é a minha fé. Enquanto eles são discípulos, é o momento da dúvida, da incerteza. Mas quando eles passam a apóstolos, que é o que a gente lê nos Atos dos Apóstolos, aí eles já tiveram essa experiência plena da ressurreição de Jesus, com a força do Espírito Santo, e aí de fato segue-se o belíssimo texto do Atos dos Apóstolos, porque aí é o momento do testemunho com a própria vida. Né? Então, é tão bom saber que nós também que passamos por esse processo, é normal, só não podemos parar, a gente tem que se aprofundar cada vez mais, né? Vidigal, eu gostaria que você nos desse assim uma geral nesses 4 evangelistas, sabe? Se eu abro um Marcos, abro um Mateus, abro um Lucas e abro João, qual seria, digamos assim, o óculos que eu vou pôr para ler cada um desses evangelistas? Você poderia dar uma geral para nós? Mateus apresenta Jesus cumprindo as Escrituras que estavam no Antigo Testamento anunciando o Salvador, né? Sim. E por isso ele vê muitos lugares em que Jesus literalmente ele cumpre tal e tal profecia. Por exemplo, quando Nossa Senhora concebe o Salvador, ele disse, isso está no profeta Isaías, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, Deus conosco. Então, a gente olha Mateus como aquele que fala para os hebreus, aceitando Jesus como aquele que veio cumprir as profecias. Já São Marcos mostra Jesus filho de Deus e filho do homem, né? E Jesus, desde a primeira frase, ele é chamado filho de Deus. Logo depois, no batismo, o próprio Pai chama, aí está meu filho amado, né? E finalmente, na montanha do Calvário, vem lá o centurião dizer verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então, em todo o Evangelho de Marcos, nós temos essa figura, Jesus, filho de Deus, descido do céu para salvar a humanidade. Já São Lucas mostra um Jesus misericordioso, um Jesus que reza, um Jesus que atende os pobres, um Jesus compassivo, porque ele parece que tinha um coração assim, sendo médico, né? Uma pessoa que sabia ver a dor do outro. Então Jesus também sabia, ele era um Messias que veio curar, né? São João
além de falar dos fatos, ele faz uma radiografia, porque ele mostra o sentido escondido em cada fato. Por exemplo, na multiplicação dos pães, Jesus vai falar do pão da vida. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Assim, em cada milagre, o cego de nascença que foi curado, né? Eu sou a luz do mundo. E também a gente vê em cada momento, ressuscitando Lázaro, Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Então, São João interessa a ele ver o que está por detrás de cada fato. É como se fosse um raio-x daqueles acontecimentos que ele está narrando. Então, João é um evangelista mais espiritual, é a águia, né? Entre os 4 animais, ele é como se fosse a águia que fica voando nas alturas. E quais são os outros animais, Vidigal? Assim, interessante que São Marcos começa dizendo a voz que clama no deserto, né? Preparai os caminhos do Senhor. Esse é o leão, né, que mora no deserto. Então, é São Marcos, é o leão. São, né, símbolos. É por causa do profeta Ezequiel, né, que fala dos 4 animais. Logo no primeiro capítulo, Ezequiel fala que viu lá aquela procissão, aquele carro, né? E o segundo animal, aliás, na ordem cronológica seria o primeiro, Mateus, ele é representado como anjo, né? Um ser humano, mais semelhante ao ser humano, porque ele fala muito da humanidade de Jesus, né? E já São Lucas, é engraçado a escolha do boi, né, para São Lucas, por quê? Porque o boi faz relação com o templo. E o Evangelho de Lucas começa no templo e termina no templo. Curioso isso, né? Começa lá com Zacarias, que está recebendo a mensagem do nascimento do seu filho, e termina que os apóstolos, quando viram Jesus ressuscitado, estavam continuamente reunidos no templo. Então, Lucas é o boi entre os 4 animais. Eu acho também, Vidigal, que Lucas é o boi porque era um boi manso. A mansidão, a misericórdia do Pai, né? A bondade de Jesus. Esse é o boi manso que pode tocar nele, que não leva chifrada. É mais interessante. E tudo isso vai nos levando, então, a compreender essas características e essa riqueza imensa que nós temos em nossos evangelistas, né? E, ao mesmo tempo, compreender também que aquilo que está escrito aí, por exemplo, disse Jesus, né? Não é que alguém gravou, não é, Denis? A gente falava em latim, ipsissima verba, né? Eu acho que resta muito pouco, digamos assim, daquilo que realmente foram palavras proclamadas por Jesus e que ficaram ressoando no ouvido. Muita coisa era recordação. E na recordação, alguém se lembra da frase de uma forma, outro se lembra da frase em outro enunciado, em outra forma, não é isso? Quer dizer, ipsissima verba de Jesus, as próprias palavras de Jesus mesmo, a gente nunca tem essa garantia, né? A não ser em alguns textos que se repetem constantemente, a gente sabe, não, aqui realmente foi essas palavras que Jesus falou. Poderia ser assim? Sim, e como o padre colocou tão bem, né, vai depender da necessidade daquela comunidade, vai depender do contexto em que aquela comunidade está vivendo, porque a lembrança tem isso, né, padre? A lembrança a gente vai adaptar. É condicionada à nossa realidade, pela vida, né? É condicionada pela vida. O importante é que essa certeza de que Jesus ressuscitou, de que Jesus viveu, ensinou, pregou, curou, fez milagres e, sobretudo, ressuscitou, a importância disso para aquela comunidade sobreviver a partir da fé. Né? A fé em Jesus Cristo é, sem dúvida nenhuma, na ressurreição, o centro de cada um desses evangelhos. Cada um tem seu objetivo principal, né? Como o padre colocou, mas tudo centrado na pessoa de Jesus Cristo. O importante é que, mesmo que as lembranças às vezes divaguem um pouco, mas a minha lembrança está fixa em Jesus. A lembrança da comunidade está fixa em Jesus. Vamos entender, então, o primeiro aspecto para nós depois comentarmos cada evangelista, não é mesmo? Evangelhos são testemunho da fé das comunidades, mas não um testemunho, digamos assim, de desejos, mas um testemunho de uma memória concreta e de experiências vivenciadas, não é mesmo? Pelos apóstolos, pelos discípulos, e que depois, através do Espírito Santo, se tornaram experiências da própria comunidade. E nunca podemos esquecer que a essência é o testemunho pascal, né? É a partir daquele momento, ele ressuscitou verdadeiramente, que se lança a luz para toda a história de Jesus, que se lança a luz sobre todo o Antigo Testamento, né? E como dizia
muito bem o padre Vidigal, e aí vem então São Mateus dizendo, gente, ele era o Messias prometido, não vão esperar outro Messias não, era ele que foi prometido pelos profetas, era ele que era esperado por todo o povo, né? E é tão importante quando a gente vê o São Marcos, que nós vamos conversar sobre ele daqui a pouquinho, dizendo para nós, mais do que Messias, ele era o Filho de Deus encarnado, né? Então aí já se dá um salto imenso nessa fé, e que realmente isso é possível porque ele morreu e ressuscitou, está vivo, está na glória do Pai e caminha conosco nesse mundo. É importante a gente tomar sempre a Bíblia Sagrada, não como um livro histórico que alguém redigiu e a gente vai ler aquela novela, mas como testemunho de vida. E vida que foi capaz de ser doada e oferecida para testemunhar a fé que tinha em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entrar daqui a pouquinho em cada um dos evangelistas. Vamos conversar primeiramente sobre Marcos, então você fique muito ligado conosco, né? Logo, logo a gente volta com vocês na próxima semana, conversando sobre o evangelista São Marcos, o primeiro de todos. Aliás, já adiantei o recado, mas é isso mesmo. Ele é o primeiro de todos os evangelistas. Fique com Deus, Nossa Senhora abençoe cada um de vocês e fique aí com a sua Bíblia aberta, já vá lendo aquelas introduções ao Evangelho de São Marcos, porque a gente vai comentar, a gente vai conversar. Que Nossa Senhora os abençoe.